Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aqui acompanhando o nosso Outubro Rosa. Eu sou o Jonathan e hoje eu estou aqui também com o Jonathan para a gente falar sobre o Outubro Rosa. O Jonathan também, ele é médico da família e ele é especialista em sexualidade humana e apaixonado pela saúde mental. E você que está acompanhando a gente está em outubro, né? Outubro é um mês muito especial para a gente, porque é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, né? A prevenção do câncer de mama. E às vezes a gente vem negligenciando a importância disso. E hoje estamos aqui para falar sobre isso. E, John, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui para fazer essa live. E eu gostaria já de começar perguntando para você, o que é o câncer de mama? Bom, né, primeiro eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite, e até queria fazer um parêntese antes de responder o que é câncer mesmo, diretamente. Esses dias eu escutei assim, não, agora todo mês tem uma cor, todo mês tem uma campanha, e isso acaba enchendo o saco, porque já não faz o arco-íris o ano inteiro. E as pessoas não são muito grandes do que é saúde na prática, do que é prevenção na prática. Por incrível que pareça, no mês de outubro, só o fato das coisas estarem acesas de forma rosa, a gente está falando de outubro rosa, a gente aumenta muito a procura e o olhar para esse exame preventivo e para outras coisas de saúde da mulher. E assim, uma surpresa que a gente sempre tem é que nesse mês a gente faz mais exames do que nos outros meses do ano e acaba descobrindo mais câncer também, né? Mais pessoas fazendo mais o diagnóstico de câncer, porque as pessoas realmente fazem, né, o exame. Então é muito importante, assim, colocar a cor mesmo no mês e tentar fazer a campanha. Mas respondendo a sua pergunta, né, o que seria o câncer de mama? O câncer é toda reprodução, né, de célula de forma desorganizada e que ela perde aquele autocontrole dela de fazer a função primária dela. Então, nós temos na mama uma célula que tinha que produzir, né, parte do leite, por exemplo, do leite materno. E aí ela perde esse autocontrole, ela começa a se reproduzir muito rapidamente. Então, pensando, tudo que é feito muito rápido e sem controle tende a ser mal feito. E aí surgem células mal feitas, mal trabalhadas, que crescem muito rápido, e esse crescimento desorganizado acaba se espalhando para outros órgãos, e elas se reproduzem de forma desorganizada nos outros órgãos também, e atrapalham até a função dos outros órgãos. E como elas também crescem muito, fazem tudo de forma desorganizada, elas também consomem muito sangue e consomem muita energia do corpo, podendo também morrer por causa disso, porque o corpo não dá conta. E aí acaba criando uma área de necrose, uma área de células mortas, né? E aí ali, naquela situação, elas acabam machucando o corpo, e aí a pessoa tem um pedaço do corpo morto dentro, né, dela, e aí a gente precisa fazer uma cirurgia para retirar. Então, câncer é isso, é um crescimento desorganizado de células e sem controle. E o que pode causar o câncer? Tudo. Tudo pode causar câncer. Então, para ter câncer basta estar vivo, né? Aqui a gente tem muito medo da doença câncer, porque o câncer, além de trazer vários estigmas, né? Câncer. Tem a história de que descobriu o câncer, logo morreu. O câncer vai tirar um pedaço do corpo. Não tem cura para o câncer. Olha, se você for olhar bem, por exemplo, para o infarto, não tem cura. Se for um infarto fulminante, a pessoa morre também. Agora, se for um infarto pequeno, a pessoa tem chance de sobreviver. A mesma coisa é com câncer. Se for um câncer pequeno, que a gente faça os exames, né, de forma preventiva, a gente pegar bem no início, a chance de sobrevida é muito grande. Agora, também, se for um exame
né, que a pessoa pegue lá no final, onde já não tem mais nada o que fazer, vai ser fulminante também. Mas a palavra câncer traz um estigma muito grande. Agora, de todas as doenças que nós temos, né, e de todas as doenças que a gente pode falar de forma influenciáveis pelo nosso estilo de vida, o câncer é uma das que mais tem essa influência. Essa semana eu estava lendo que um médico mastologista lá de Brasília, ele chegou a dizer que 90% dos cânceres né, de mamas são devido a fatores comportamentais. Somente 10% são genéticos. E é assustador mesmo, porque quando é genético é bem marcante. Eu tenho uma história que, geralmente em Outubro Rosa eu comento, que é uma família que a avó, eu conheci a avó, a filha e as netas. A avó teve câncer de mama, as filhas tiveram câncer de mama, todas elas praticamente. E assim, as netas já têm que olhar para as mamas de forma bem específica e bem preventiva, porque a chance é muito grande, né? A genética, quando ele é genético, ele é muito forte. Mas quando não é genético, quando a gente está falando de comportamento, nós temos que o álcool, tá? O álcool é um dos grandes influenciadores aí no câncer de mama. Nós temos o sobrepeso, né, a gordura, né, estar acima do peso como um problema para isso. Nós temos as questões hormonais também, né, a utilização de hormônios sintéticos podem atrapalhar e podem contribuir para isso. Nós temos a alimentação rica em carne, também podendo contribuir para isso. Rica em ultraprocessados, né, então presunto, apresuntado, salsicha, esses alimentos que já perderam muito as características originais deles também contribuem para isso. Conservantes, né? Então os conservantes, muitos dos conservantes possuem substâncias que estimulam a reprodução desorganizada das células e aí nisso vai acabar correndo maior risco de câncer. O tabagismo, né? O cigarro, ele vai ter a sua contribuição, ele vai ter a sua influência nesse sentido. Então, o hábito, né, a radiação, perdão, esqueci de falar, a radiação também é uma situação que pode contribuir para isso. Você tem aí a radiação hoje produzida por diversas fontes, né, mas as que a gente mais tem medo são a radiação nuclear, né, locais onde tem isso, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que raio-x, né, tomografia são objetos que a gente utiliza para o diagnóstico médico, mas que emitem radiação ionizável, né? E aí tem gente que adora uma tomografia, né? Tem médico que adora passar tomografia e tem paciente que adora fazer tomografia, acha que tá, nossa, me pediu uma tomografia, melhor médico do mundo porque me pediu uma tomografia. Será mesmo, né? Será que ele está fazendo bem para você? Ou ele nem sabe o diagnóstico, não sabe nem o que ele está pesquisando e está pedindo um exame que vai ver tudo e nada ao mesmo tempo. Então a gente tem que ser crítico nesse sentido. Você falou algumas coisas que eu fui apresentado ao câncer de mama muito cedo. Eu tinha talvez 8 anos. Por aí, quando minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Isso foi em 2005. E do diagnóstico até minha mãe falecer em decorrência do câncer foi muito rápido. Foi aproximadamente 1 ano. E, assim, eu fico pensando pelas questões de se fosse hoje, as chances dela seria muito maior, porque o diagnóstico hoje em dia é diferente. Nessa época já existia a campanha já de incentivo das mulheres fazerem o toque na mama, fazerem um autoexame. E eu gostaria de saber com você quais são esses sintomas, né? Os sintomas que são apresentados para o indivíduo que está ali fazendo seu toque, as coisas mais características assim, físicas que você consegue perceber, você sozinho. Olha, a primeira coisa a gente... Vamos falar das características, depois eu quero comentar um pouquinho sobre a sexualidade feminina e masculina e o quanto que isso é prejudicial para isso que a gente está conversando agora. Mas caroço, nódulo nas mamas, qualquer tipo de caroço, qualquer tipo de formação nodular, né, você põe a mão, desde que seja do tamanho de uma ervilha,
um milho, um amendoim, até coisas maiores. Tem que olhar, tem que investigar, porque pode ser uma coisa benigna, como também pode ser uma coisa que é problemática, né? A pele. Então, a pele, se a pele está avermelhada, se a pele está com cor, né, adequada, a característica da pele, se ela está meio lixa, né, ficou meio enrugada, ou se ela está lisinha, né, essa é uma característica importante. Os mamilos, se os mamilos estão para fora, se eles estão lá para dentro, se eles sumiram de uma hora para outra, se eles estão perdendo a cor ou ganhando a cor, se tem caroço ou nódulo na axila, né? Então a axila é um local importante de olhar. E se está saindo algum tipo de líquido do mamilo. São coisas que a gente precisa olhar, que a gente precisa fazer. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ir pro... Já voltei? Voltei. Então, são características que a gente tem que olhar. Você falou uma coisa que é importante. E por que a gente às vezes não olha para esses sinais, né? Por que a gente não tem esse olhar? A formação da sexualidade da mulher, ela é uma construção social que é feita para prejudicar a mulher nos seus principais problemas de saúde, né? Ou os principais problemas de saúde da mulher surgem por causa dessa construção social, né? No qual a mulher, ela tem que esconder tudo. E tudo tem que estar escondido e não olhado. E aquilo que a gente não olha, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não dá nome, se torna um tabu. Se torna um local onde surgem fantasmas, né? Onde surgem problemas. Esses dias mesmo eu atendi uma enfermeira com um problema na vagina. E que eu perguntei para ela, mas você nunca olhou, não pegou um espelhinho e não ficou olhando? Ela, não, para quê? E tipo assim, poxa, é uma enfermeira, ela é formada, ela sabe dos problemas de saúde, né? Como é que a gente ensina as nossas meninas pequenas, nossas filhas, sobre a vagina, né, o aparelho sexual delas? Não fala, não olha, não põe a mão, né? Se for fazer xixi, faz xixi escondidinho. E como é que com um menino? Ah, não, vai ali e faz xixi no canto, atrás da árvore. Ah, tira a mão daí, menino, não sei o quê. Ou senão até tem pai que é orgulhoso, né, de ser pai de um homem. Nossa, olha o sacão roxo do meu filho, já quer exibir para todo mundo. Então, esse processo de mostro, né, e faço uma exibição da sexualidade masculina e escondo, né, todas as questões envolvidas da sexualidade feminina, faz com que o diagnóstico do câncer de mama se torne tardio. Por quê? Imagina eu, uma mulher, vou me expor para uma outra mulher ou um outro homem, médico, enfermeiro, seja o que for, mostrando minhas partes íntimas, né? Mostrando minha mama. Ou se não, correr o risco de perder a minha mama, que é uma característica, né, bem marcante da mulher. A mulher se sente bem mulher ao ter uma mama, né, bem desenvolvida, grande. E nós, homens, né, temos esse olhar sexualizado para a mulher, que mulheres, mulherões, são mulherões, né, de seios fartos, de mama grande, e que não tem nada a ver, porque a mama só serve para dar leite. E o volume da mama não influencia no volume de leite produzido pela mãe, né? Tem mães com mamas pequenas que produzem muito leite, tem mães com mamas enormes que não produzem nada de leite. Então não é para isso. Mas essa construção social da sexualidade da mulher prejudica ela. Então, especificamente no câncer de mama, né, onde faz com que ela não se toque, onde ela, né? E poxa, a mama tá ali todo dia. Banho, no Brasil, a gente toma todo dia. Não custa nada ela colocar a mão e passar a mão e ver como ela está. Né? É muito mais do que você desconfiar, estou preocupada com câncer. Não, é pôr a mão mesmo e conseguir olhar para essa mama, né? E às vezes ver alguma outra coisa. Porque, por exemplo, nós estamos falando de câncer, né, Jonathan? Mas assim, você pode ter micose nas mamas. Mama não foi feita para usar sutiã. Sutiã também é uma imposição sociocultural. E aí, debaixo das mamas, muitas mulheres sofrem com micoses. E aí não tratam. E aí acabam sofrendo com aquelas coceiras, com aquele mau cheiro. Com aquela... Por quê? Por causa que não olham para a mama. Em nenhum momento elas levantam para ver. Né? A questão da postura.
Tem mulheres que sofrem com dor nas costas, na coluna cervical, no tórax, porque a mama fica mal posicionada dentro do corpo, porque acha que a mama tem que ser, né, ou fica aqui quase tampando o pescoço, ou deixa a mama solta lá para baixo. Não é bem por aí. Então, a sexualidade da mulher, e o Outubro Rosa nos convida a isso, enquanto homens e mulheres, a olhar para a mama e desmistificar. E falar, olha, você pode pegar na sua mama, você pode pegar no seu seio, você pode explorar o seu seio, você pode mostrar o seu seio. Não há nada de vergonha nisso. Não há nenhuma vergonha em você exibir a sua mama, em você tocar a sua mama, em você descobrir, né, se você tem algum problema na mama ou não, e aí poder tratar. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se essas críticas, né, sociais, e se lá na infância, lá com 3, 4 anos de idade, nós já mudássemos, né, a educação que temos dado para os nossos filhos e nossas filhas principalmente, né? A gente vai falar do câncer de próstata o mês que vem, mas também é a mesma situação, cai no mesmo lugar. Eu acho, você falou algumas coisas que me lembraram várias outras juntas, né? Uma delas você falou, contou a história da sua paciente, porque a avó foi sua paciente, as mães foram pacientes e as filhas agora estão sendo pacientes, né? E quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer, todas as irmãs da minha mãe já tiveram que fazer, o médico já mandou todas elas já fazerem um exame na mesma época, rápido. E a minha irmã estava com 16 anos quando minha mãe morreu. E logo na sequência minha irmã teve bebê, então ela começou a amamentar. Mas logo assim que passou o processo de amamentação, o ginecologista já mandou ela fazer anualmente ultrassonografia e além do autoexame, para ser uma medida preventiva mesmo, para qualquer alerta. Assim, a gente sabe que os dados apresentam que apenas 10% do total de câncer de mama entre mulheres são hereditários, mas é uma forma de se prevenir, né? Então, assim, anualmente, desde 2000, ela parou de amamentar por volta de 2010, ela faz anualmente. Além do autoexame diário, tem que fazer anualmente a ultrassonografia para ver como está desenvolvendo o corpo, ver se não está aparecendo nenhum nódulo, né? Porque é muito cruel, né? Você é médico, você sabe, quem está acompanhando a gente é muito cruel. Eu lembro de o quanto minha mãe sofreu nesse período, sabe? O que até ia falar com você existe outra forma de descobrir, além do autoexame, né? Além do caroço, quais as outras formas que se manifestam o câncer de mama, como identificar além do toque, né? Porque assim, era muito sofrido. Que apareceu aqui perto da axila, então a forma que ficou, começou a aparecer algumas feridas assim no corpo e estava fazendo tratamento, sabe? Fazia quimioterapia, tomava aquele coquetel de remédio e assim continuava. E assim, é dolorido ver, era um processo dolorido, era saber que os enjoos que provocavam, sabe? E tudo que a gente está aqui fazendo é exatamente para alertar de que quanto antes você descobrir, melhor. Porque minha mãe descobriu, ainda estava muito no início ainda. E mesmo assim, pelos recursos que existiam em 2005 e 2006, não foi suficiente, sabe? Não foi o suficiente para controlar o desenvolvimento. No entanto, minha mãe morreu com metástase já, né? De que já estava... conseguia controlar em uma região, mas da mama não conseguia controlar, e foi aí controlava em outro lugar, aparecia em outra, e foi assim durante um ano, um processo de muito sofrimento. Então, assim, quando a gente para, né, um tempo da gente para a gente falar sobre isso, é para você que está nos escutando ficar atento, porque não é só em mulher que aparece, e não é só o câncer de mama que a gente tem que ficar alerta. A gente está falando sobre câncer de mama aqui, agora, porque é o câncer que mais se apresenta em mulheres, sabe? Segundo os dados, é o câncer que mais se apresenta em mulheres. Então, assim, e os outros, sabe? E os outros cânceres? Não é só a gente parar e olhar
como está a nossa mama, mas como você falou, é olhar a vagina, é olhar todo o seu corpo, você se conhecer, você se tocar, a importância do autoexame, né? Mas também tem as outras formas que esses sintomas se apresentam, né? Eu acho que assim, a gente habita um corpo. Nesse momento, o capitalismo só faz a gente olhar para ele em termos de ser capaz de usar e produzir, né? Usar roupas caras, usar joias, comer coisas caras. Então, ele faz com que a gente pense em ostentar, ou ele faz com que a gente seja capaz de produzir em excesso, né? Trabalhar para ostentar. Então essa eu acho que é a grande dualidade da sociedade atual. E aí, onde que fica o corpo? Onde fica o olhar para o corpo, o cuidado com o corpo, né? Realmente o que você está falando sobre o encarar. Por quê? Tem câncer de mama que cresce super rápido. E tem câncer de mama que são muito lentos. Então, realmente, às vezes algumas coisas são mais fatais mesmo, ocorrem de forma fatalística. E isso não é ser, nossa, que horrível, você está dizendo que vai morrer? Gente, infelizmente, a doença existe e o final da doença, muitas vezes, é a morte. E você ser médico achando que você vai impedir a morte das pessoas, aí sim você está iludido. Agora, você pode ser um grande médico se você conseguir ajudar as pessoas a não sofrerem no processo de doença delas. É muito diferente. Ou diminuir o sofrimento delas nesse período. Então, formas da gente ajudar as pessoas a não sofrerem tanto são conselhos como esse, são, né, conversas como essa, questão da dieta, mas também a questão de pedir os exames que podem nos dizer de forma antecipada. O exame das mamas, o toque, né, o autoexame da mama é um primeiro exame. Nós temos a mamografia e recentemente a gente teve uma atualização, né, o INCA junto com o Ministério da Saúde, eles deram uma atualizada no protocolo. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Um parêntese aqui, nós estamos desde 2018 sem dados atualizados, somente estimativas. Você pode entrar no site do INCA e você vai ver isso lá. Infelizmente tem sido uma política do atual governo esconder algumas informações básicas para a população. Então hoje eu não saberia dizer para você que está nos assistindo quantos, né, casos nós temos ativos no Brasil. A gente tem dados dos estados, né, dos estados em si, das secretarias estaduais de saúde, e aí uma estimativa do INCA, mas nós não temos um número oficial do Ministério da Saúde. Mas os dados de 2018, eles estão disponíveis lá no site. Então a mamografia, segundo o INCA, que é o nosso norteador, ela passou a ser o exame a partir dos 50 anos, se ela estiver numa boa classificação, de 2 em 2 anos. Se ela não estiver numa boa classificação, ou existe um histórico familiar de câncer de mama, ou alguma lesão, pode ser benigna, ou pode ser uma lesão que a gente está com dúvida, mamografia anual, ou segundo o critério da lesão, a gente pode pedir de 3 em 3 meses até a gente tomar uma providência. Temos o ultrassom. Aí o ultrassom já pode ser pedido bem precocemente, em idades até de 17 anos, 18, né? Idades bem menores. E aí ele vai ter um olhar também sobre a mama. E aí, se a gente, por exemplo, eu pego uma menina de 23 anos com um nódulo na mama, peço ultrassom, o ultrassom vem estranho, né? Vem numa característica ruim. Eu vou lá, peço uma mamografia para completar o estudo. Veio ruim, eu mando para o mastologista, e aí o mastologista toma as providências, né? Que é fazer uma biópsia, olhar, ou até mesmo a gente ter uma retirada, né, daquele nódulo para poder proteger a mulher e deixar ela longe. Mas os exames, os 3, né, vamos dizer assim, os 3 tripés de exames são a mamografia, o ultrassom e o autoexame. E um complementa o outro. Aqui é que eu estou perguntando, minha tia, por que alguns médicos estão pedindo, além da mamografia, o ultrassom? Então, porque um complementa o outro, né? E pela característica também do exame. Enquanto a mamografia ela é mais específica para a gente ver alguns tecidos
né, algumas formas de tecido, com algumas com coisa, então, tecidos mais mamários, fibrosos e tal. O ultrassom a gente consegue ver já a gordura e o tecido glandular de uma forma melhor. Então, a característica do exame, ela nos dá visões diferentes. Então, olhar com a mamografia, eu vejo fibra, eu vejo a parte mais dura, eu vejo tecidos com menor a quantidade de água, então eu tenho uma visão de um jeito. Olhar com o ultrassom, eu vejo os tecidos mais adiposos, os tecidos que têm mais líquido, eu consigo olhar de um outro jeito. Juntando os dois juntos, eu consigo ter um melhor diagnóstico. Né? Então, um exemplo, por exemplo, tem câncer de mama que faz nódulo calcificado. Né? E aí a característica dessa calcificação ali é melhor vista na mamografia do que no ultrassom. E às vezes essa calcificação só olha para aquele... Perdão, não é câncer, nódulo, falei errado. Tem nódulos de mamas que tem uma característica de ser calcificado, ter bastante cálcio, né? Aí quando você olha pelo ultrassom, você não vê muito bem, mas pela mamografia você vê bem. E isso é um bom sinal, porque cálcio está no leite, e o leite né? Então mostra que talvez esse nódulo ali é resultante de uma glândula mamária que se calcificou e não é nada maligno, tá tudo bem com ele. Não, é um nódulo que ele tem muita água dentro, ele é muito duro, tem muito sangue rodando em volta dele. A mamografia não identificou bem, mas aí a ultrassom vai lá e mostra que tem muita artéria, muito vazio em volta e que o conteúdo de sangue roda muito rápido lá dentro. Sim, então isso a gente tem que olhar de uma forma diferente. Então, cada exame dá um olhar diferente pra gente. Por isso que a gente às vezes pede um ou pede o outro. E essa importância, né, de esclarecer isso. Porque às vezes a gente fica com essa dúvida mesmo sobre a eficiência de cada exame, sobre a clareza que esse exame pode trazer. Você me provocou um outro pensamento aqui, que é o seguinte, muitas das vezes é desestimulado, né, o autoexame, né, porque, e isso eu estou dizendo a partir de um viés religioso, que muitas das vezes, direto ou indiretamente, o viés religioso apresenta de que você não pode se tocar porque seriam, entre aspas, as coisas da carne, né? Porque você não pode se estimular porque estaria te levando a uma sexualização, e muitos até acreditam que isso pode ser algo de você tá tocando, você tá se estimulando, porque eu já ouvi isso, é algo muito absurdo. De que você está se estimulando e pode te levar a uma masturbação, né? Uma masturbação feminina, porque você vai se conhecendo e você não pode se conhecer porque no seu casamento você não vai estar completo, porque explorar seu corpo é algo que você só pode ser explorado entre você e seu marido, e anula completamente a ideia de que a mulher pode se conhecer, ou o homem se conhecer, de tocar, saber as especificidades do seu corpo, sabe? E muitas das vezes esse discurso é patrocinado do não autoexame de uma forma indireta ou discreta demais pela religião. E você fica ainda mais assustado ao pensar que a gente tem que falar isso para mulheres de 50 anos, 60 anos. Né? Então, se ela já vem de uma formação sociocultural onde o autoconhecimento foi desestimulado, elas continuam em uma formação religiosa onde esse tipo de situação é desestimulada, e elas chegam aos 50 anos onde a sexualidade simplesmente, né, é um tabu. Se já é um tabu na sociedade de hoje falar sobre sexualidade na adolescência, falar sobre sexualidade na vida adulta, você imagina falar sobre sexualidade na terceira idade. Sobre falar para uma senhora idosa que ela tem que olhar a mama dela, que ela tem que olhar a vagina dela, que ela tem que continuar se cuidando e se prevenindo, né? É o caos, realmente é o caos. A gente, olha, a ignorância, ela é a mãe de todos os preconceitos e de todas as situações complexas que a gente tem vivido durante o mundo ser mundo. Porque o conhecimento, ele liberta. A verdade, ela é libertadora. Mas, como eu falei, uma coisa que a gente não fala, que a gente não conversa, ela aprisiona. Então, você pensa assim, uma mulher de 59 anos, que foi criada há
nunca se tocar direito, né? Não pode se tocar, não pode estimular as mamas, né? Nem o marido poderia fazer isso nela, porque, né, não é uma coisa certa. Ela chega aos 50 e tantos anos e ela começa a apresentar um caroço nas mamas. A última coisa que ela vai querer é ir no médico para mostrar pra gente. Porque se nem pro marido dela ela pôde mostrar, imagina para um médico. Ou para uma... E eu não tô falando nem de médico e nem de médica. Elas não vão de forma nenhuma. Por quê? Porque não pode. E ainda junta, e não, né, eu vou só provocar, mas não vamos, né, aprofundar nisso, e ainda junta que alguns movimentos religiosos de cura e libertação, ela acha mais fácil jogar esse problema na mão de um pastor, de alguém que faça uma oração, que faça, né, qualquer coisa à distância, do que levar para quem pode realmente fazer a solução, que é cortar e tirar fora, né? E aí a gente acaba que prejudica. A gente não esquece, né? O ano retrasado, aquela mulher que tinha câncer de mama, que falou que não iria fazer o tratamento e morreu, né? Falou que ia ficar na religião e morreu, e todo mundo viu e ficou notícia no Brasil inteiro. Então, religião, ela é importante para a saúde, mas ela tem o papel dela no campo da religião, no bem-estar, né? A Organização Mundial da Saúde fala que saúde é uma sensação de bem-estar físico, mental e espiritual. O espiritual pode ser tratado pela religião, mas o físico e o mental, eles podem ser ajudados, mas eles, né, têm outras pessoas, outros lugares para serem tratados de forma adequada. E você falou isso, realmente, eu lembro que minha mãe ouviu muito, entrega para Deus, e as pessoas acabam de verdade negligenciando a importância do médico e do profissional de saúde, todos os profissionais de saúde que estão envolvidos, da enfermeira, da pessoa que vai recepcionar, do motorista que levava, porque assim, é toda uma cadeia, porque por não ter na época, ainda não tem, né? Na minha cidade, local específico para tratar de pessoas com câncer, tinha um motorista vindo da Secretaria de Saúde que levava o paciente. Então, assim, é todo um sistema. E na época, e eu quero aqui esse espaço para super parabenizar o SUS, sabe? Que apesar do sucateamento que o governo vem provocando no Sistema Único de Saúde, era lá que estava dando condição, sabe, dignidade para minha mãe passar os últimos momentos da vida dela, porque o plano de saúde não queria assistir uma quimioterapia, mas o SUS cobria, sabe? O SUS estava ali prestando toda a assistência. O SUS tinha preocupação até com a peruca, para o momento que a minha mãe não tinha cabelo. Então, assim, até a questão, né, de como isso afeta a vaidade, o SUS estava preocupado, sabe? Tinha os institutos lá que as pessoas que doaram cabelo para aquela peruca existir com cabelo natural, sabe? Eu sou muito grato por esse processo, sabe? E às vezes a gente esquece disso. Então, que aqui também fique registrado nesse momento a importância do SUS, a importância das ONGs, né? Dessas ONGs que ficam aí para ajudar as mulheres, porque são ONG que doa lenço de cabelo, que ensina a fazer amarrados com lenço diferente, para a pessoa se amar sem o momento que está com cabelo curto, para ela conseguir trabalhar a autoestima dela, para ela conseguir se olhar no espelho e não se rejeitar, do psicólogo e da psicóloga, da assistente social, todo mundo que está nesse sistema, sabe? Que está ali para oferecer uma dignidade para a pessoa nesse momento onde ela se encontra mais fragilizada. E, assim, eu acho que muitas das vezes isso passa desapercebido por nós, e é algo que deveria ser valorizado, porque não é só a questão do paciente que está ali, mas isso estimula o profissional que está do outro lado também a trabalhar e dar o seu melhor nesse momento. Eu sou suspeito, né? Porque eu acredito no SUS, eu luto pelo SUS. Eu acho maravilhoso o trabalho do Pérola Byton aqui em São Paulo e outros lugares. Tudo que você falou e mais um pouco, né?
o SUS é maravilhoso mesmo, a gente tem que lutar pelo SUS. E se você vê alguém que está falando contra o SUS, você pensa se essa pessoa é normal da cabeça. É bem assim. E a gente vai seguir na nossa pauta aqui. Assim, como que se dá esse tratamento, John? O tratamento, Bom, como que funciona? O tratamento ele é bem específico caso a caso, tá, gente? Então, assim, eu não vou ficar aqui generalizando, falando nome de remédio e tal. Mas é específico caso a caso. E também é específico pelo tempo que nós começamos a identificar o problema e vamos tratar. Então, em alguns casos, nós vamos só fazer ali a retirada daquele nódulo, fazer uma biópsia e ver se é benigno ou maligno, se precisa fazer mais alguma coisa e acompanhar. Outros casos já vai envolver retirar a mama como um todo, retirar os linfonodos, né, os nódulos da axila, fazer químio, fazer rádio, fazer todo o procedimento, às vezes entrar com bloqueador hormonal. Então, é uma graduação. O que o mastologista faz? Ele faz uma classificação, ele estadia, é o nome técnico, né? Ele olha para o corpo daquela mulher ou daquele homem e ele fala assim, é um estágio tal, é um jeito tal, é uma forma tal, o melhor tratamento é tal. E isso que é baseado em ciência, tá bom, gente? Não é assim, eu acho que eu tenho que dar químio, não. Ciência. Estudos científicos sérios, feitos com muitas mulheres mundo afora, em grandes centros de pesquisa, por pessoas sérias e não por pessoas que acham as coisas, né? E aí, aí a gente segue esse protocolo. Então, como eu falei, pode ser de tirar o nódulozinho e acompanhar, mesmo coisas, né, mais graves, mas não é graves, mas de maior intensidade, né, mais radicais, como tirar a mama toda, tirar os linfonodos da axila e fazer radioquimioterapia, né, e acompanhar isso. Um dado que eu tenho aqui que é bem interessante é que a gente tem que prevenir o câncer de mama porque a sobrevida média em 5 anos é de 61%. Ou seja, a cada 10 mulheres que têm câncer de mama, somente 6 vão ficar vivas após 5 anos de tratamento. Né? É pouco. É pouco. Se você for ver, a gente sempre trabalha por querer mais, né? Tudo bem, feliz pelas 6. Não estou querendo aqui ser o cara que olha só para o copo vazio, mas a gente sempre quer mais. A gente, né, quando fala de saúde, vida dos outros, 4 que vão embora é muita gente. Mas a gente escuta muito isso agora no coronavírus, né? Mas tantas pessoas foram salvas e sobreviveram ao coronavírus. Beleza, mas e os 150 mil que morreram? Os quase 160 mil? Né? A gente nunca... Se você é humano de verdade, se você tem empatia nesse coração de verdade, 4 mulheres que morrem por câncer de mama, que poderia ter sido talvez olhado de forma precoce, é muita coisa. Né? É muita coisa. E, John, a gente teve o caso, né, alguns anos atrás, que ficou famoso, que foi da Angelina Jolie retirando o tecido da mama para prevenção, né? E, assim, pessoas que têm mais recurso pode até ser mais acessível isso, né? A questão de acesso mesmo, de oportunidade para conseguir fazer a cirurgia, né? E eu também quero apresentar uma outra questão que se a prótese, né, também pode provocar alguma coisa para, sei lá, estimular esse crescimento dessas células também para desenvolver os nódulos que podem se tornar um câncer de mama, ou pode ser caracterizado um câncer de mama. Vamos falar da Angelina Jolie primeiro, né? A Angelina Jolie é famosa. É uma situação que é complicada mesmo, né? A situação dela é uma situação ficou bem marcado como genético, eles fizeram exames genéticos, marcadores genéticos, deu tudo positivo e tal. Ela teve um consenso, ela já tinha, se eu não me engano, alguma alteração trófica, não era câncer ainda, mas era alteração trófica de tecido, e aí foi decidido, optou-se por fazer a remoção da mama, né, do tecido mamário. Mas lembrando que isso não é indicado, tá, gente? Isso não é recomendado por nós médicos.
Então hoje você, mulher, que a sua avó morreu de câncer de mama, que sua mãe tem câncer de mama, que suas tias tiveram, e você, se você quiser retirar suas mamas, isso não é recomendado e nem é permitido, tá? Porque não existe evidência científica suficiente que comprove que isso realmente vai te impedir de não ter câncer de mama. Nossa, mas por que, Jonatas? Porque, gente, a gente está falando de célula. E célula não responde ao corte do bisturi, né? Não é tão fácil assim eu cortar e realmente falar assim, olha, eu peguei todas as células do tecido mamário agora, deixei só pele, e agora peguei todas as células do tecido subcutâneo né, gordura e não fiz nada. Não tem nenhuma glândula ali dentro. Nós estamos falando de células que são microscópicas, né? E que ficam bem aderidas ali à região do tórax, né? E à musculatura do tórax. Então, hoje não se tem evidências suficientes para isso, tá bom? Então não é eu quero tirar minha mama que vou resolver essa situação ou que vou ficar livre do câncer de mama. Quem sabe daqui a alguns anos, com maiores estudos, com maiores, né, um olhar um pouco talvez mais sério sobre isso, a gente consiga perceber alguma coisa ou ver alguma coisa diferente. Sobre as próteses. As próteses estão muito evoluídas, né? Muito técnicas fantásticas hoje. Você coloca a prótese debaixo da musculatura, você coloca a prótese em diversos locais do corpo. Eu atendo muitas mulheres trans, né, e elas estão colocando prótese e o resultado sempre muito bom, um resultado fantástico. É preconizado para algumas mulheres que podem, né, que no estadiamento, na classificação do câncer, já fazer a retirada do tumor e já fazer a recolocagem, né, a instalação da prótese mamária. Então a mulher não vai nem perceber a falta do tecido, ela já vai sair do centro cirúrgico com a mama reconstruída. Isso é acessível e está no SUS, tá? Então, e aí eu chamo a crítica, né? Bom, se a gente faz isso para quem está com câncer, quer dizer que a prótese não é o grande risco para o câncer. Óbvio, né? Senão a gente não faria. Mas, lembre-se que nem tudo é uma verdade, né? Medicina não é matemática. Então, existem, por exemplo, pessoas que fazem aquela tal da prótese do silicone industrial na mama, que causa uma inflamação terrível, e esse sim aumenta a chance de ter câncer de mama absurdamente, principalmente em homens, tá? Principalmente em homens que querem ter mama, ou mulheres trans, né, que acabaram utilizando esse meio como forma de conseguir a mama. Existem também pessoas que compram próteses de origem totalmente, né, duvidosas e que acabam estourando, e o material vaza para dentro do corpo. E aí não é que a prótese provocou o câncer, mas o processo inflamatório resultante da prótese vai prejudicar e aí pode causar um aparecimento de câncer, tá bom? Mas por isso que tudo tem que ser feito de uma forma segura e, né, com uma avaliação médica criteriosa. João, quero agradecer você por esse momento. A gente vai dar uma pausa, gente, você que está acompanhando a gente vai dar uma pausa, beber uma água e a gente vai iniciar a segunda etapa. John, você queria falar mais alguma coisa que você acha que é muito importante sobre o Outubro Rosa que a gente não falou nesse momento? Eu acho que o mais importante se você ainda não fez o seu exame, ou se sua mãe ainda não fez o exame, ou se sua avó, tia ainda não fez o exame, liga para ela agora e manda ela fazer. É isso, gente. E eu quero deixar, talvez ficou parecendo que na hora que eu falei sobre a questão de fé, né, de as religiões não quererem estimular, pode às vezes ter passado uma ideia de que você não tem que ter contato com a religião, né? Por isso, não, vocês têm que ter o contato com a religião se for do seu interesse. Não é que uma anula a outra, mas aqui a religião não pode sobrepor a ciência em casos de saúde. Até daqui a pouco, gente. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando e a gente já continua.